Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa quando um trio de jovens criminosos, Ariana, Stefano e Roberto, que estão desesperados por um grande golpe. Eles acreditam ter encontrado a chance da vida: assaltar a casa de um ourives aposentado no meio do campo e roubar todas as joias e metais preciosos que ele poderia esconder. Parece fácil, né? Só que nada nessa história é tão simples quanto parece. Ariana, Stefano e Roberto formam um trio bem desequilibrado. Cada um carrega um tipo diferente de tensão interna. Ariana é a mais prática, a que tenta manter a cabeça fria e enxerga o assalto como uma saída rápida. Stefano é impulsivo, inquieto, claramente dominado pela ansiedade e pela sensação de que o tempo está passando rápido demais. Já Roberto é o mais silencioso, observador, mas também o mais imprevisível. Aquele tipo de pessoa que você nunca sabe exatamente até onde pode ir. É sobre o desespero que empurra as pessoas para decisões ruins. Eles falam de dinheiro como se fosse a única coisa que importa, como se resolver isso fosse automaticamente resolver a vida inteira. E é justamente aí que o filme começa a plantar a semente da tragédia. O alvo escolhido parece perfeito: um ourives aposentado, vivendo isolado com a esposa em uma casa afastada, longe de vizinhos, longe de qualquer ajuda. Para o trio, isso soa como um convite. Um homem velho, rico, sozinho. O típico estereótipo de vítima fácil. Eles observam a rotina, anotam horários, estudam entradas e saídas e chegam até a descobrir detalhes do sistema de segurança. Tudo parece encaixar perfeitamente. O ourives, Antônio, mesmo sem aparecer muito no início, é citado de uma forma estranha. Não é só um velho rico. Há sempre um tom meio desconfortável quando falam dele, como se houvesse algo que ninguém está dizendo em voz alta. Os três criminosos conversam como se já estivessem com o dinheiro na mão. Eles já fazem planos, já discutem como vão dividir tudo, já pensam no depois. E quanto mais eles falam, mais claro fica que o maior erro deles não é o roubo em si, é a arrogância de achar que sabem exatamente com quem estão lidando. Quando finalmente chega a noite do assalto, o clima muda completamente. O filme desacelera ainda mais. Cada movimento é mostrado com cuidado. O carro parando, as máscaras, o silêncio da estrada, o som distante da natureza. Não há música exagerada, não há pressa. É tudo frio, calculado, pelo menos na cabeça deles. A invasão da casa acontece quase sem resistência. A porta é aberta, o alarme desativado e por alguns instantes tudo parece confirmar o que eles acreditavam. O plano deu certo. Eles se movem pela casa como predadores confiantes, cochichando, rindo nervosamente, já contando o dinheiro que ainda nem viram. Mas é exatamente nesse momento que o ourives começa a mostrar sua verdadeira cara. A casa não é acolhedora, ela é silenciosa demais. Os corredores parecem longos demais. As paredes guardam segredos. A câmera insiste em enquadramentos fechados, criando uma sensação estranha, quase sufocante. Não é uma casa comum, é um espaço que parece observar quem entra. E quando eles finalmente entram em contato com os moradores, Antônio e Giovanna, a sensação muda de vez. Não há pânico exagerado, não há gritos desesperados. O casal reage de forma estranhamente contida, quase fria. Principalmente Giovanna, que demonstra um comportamento que não bate com o de alguém completamente indefeso. Algo está errado, e não é pequeno. O trio ainda acredita que está no controle, mas o espectador já percebe que eles cometeram um erro grave. Escolheram a casa errada, as pessoas erradas e subestimaram completamente quem realmente manda naquele lugar. Logo após a invasão, o trio começa a circular pela casa com mais liberdade. Eles já renderam o casal, acreditam ter a situação dominada e partem para o que realmente importa: encontrar o esconderijo das joias, do ouro, de tudo aquilo que justifique o risco que estão correndo. O problema é que a casa parece resistir.
Nada é simples. Gavetas vazias, cofres que não existem, portas que não levam a lugar nenhum. Quando finalmente descobrem o laboratório secreto do ourives, a tensão sobe de nível. É ali que o filme começa a mudar de tom. O espaço é apertado, fechado, cheio de ferramentas, metais, moldes e objetos que não parecem feitos apenas para trabalho artesanal. Tudo ali tem peso, textura, perigo. Cada instrumento parece carregar uma história que nunca foi contada. Antônio, o ourives, passa a falar mais, mas não fala como uma vítima. Ele provoca, observa, responde com frases calculadas. Em vez de implorar, ele analisa. Em vez de gritar, ele espera. Isso começa a incomodar, principalmente Stefano, que já estava emocionalmente instável desde o começo. E Giovanna é o verdadeiro ponto de desequilíbrio dessa parte. Enquanto Antônio é frio, ela é perturbadoramente calma. Seu olhar não transmite medo, mas curiosidade. Em certos momentos, parece até que ela está se divertindo com a situação. É esse comportamento que começa a corroer a confiança do trio por dentro. É nesse ponto que acontece o primeiro choque psicológico. As saídas da casa são bloqueadas. Portas que antes estavam livres, agora não abrem. Sistemas de segurança se ativam, grades descem. O trio percebe que, sem perceber, entrou em uma estrutura pensada para controlar, prender e isolar. O pânico começa a surgir, principalmente em Roberto, que percebe antes dos outros que algo está muito errado. Ele entende que aquela casa não foi feita só para guardar joias, foi feita para proteger segredos e talvez pessoas. Ariana tenta manter a racionalidade. Insiste que tudo ainda pode ser resolvido, que é só manter o plano e sair dali. Mas o plano já não existe mais. O que existe agora é sobrevivência emocional. Eles não estão apenas presos fisicamente, estão presos mentalmente, cercados por dois idosos que claramente sabem muito mais sobre aquela casa do que eles jamais poderiam imaginar. A dinâmica de poder começa a inverter de forma quase imperceptível. Antônio e Giovanna passam a dar ordens sutis, fazer sugestões, plantar dúvidas. Não precisam usar força, basta deixar que o medo faça o trabalho. Stefano perde o controle. Ele grita, ameaça, se torna agressivo, exatamente o que o casal parece esperar. Quanto mais ele explode, mais claro fica que ele é o elo fraco. E o filme deixa bem claro que quem perde o controle primeiro, perde tudo. O confinamento já está completo. O trio está separado em diferentes pontos da casa, o que aumenta ainda mais a sensação de isolamento. Eles já não conseguem se comunicar direito, e isso corrói o pouco de união que ainda existia entre eles. O medo agora é individual. Cada um começa a lidar com a situação do seu próprio jeito, e nenhum deles lida bem. Antônio assume o controle com uma tranquilidade assustadora. Ele fala pouco, mas quando fala, suas palavras são cirúrgicas. Ele não ameaça diretamente, ele explica. Explica como aquela casa foi construída, como os sistemas funcionam, como tudo ali foi pensado para proteção e punição. Aos poucos fica claro que aquele lugar já foi cenário de outras situações parecidas. O ouro, as joias e o dinheiro nunca foram o centro da questão. Giovanna, por outro lado, deixa de ser apenas inquietante e se revela abertamente cruel. Seu comportamento oscila entre carinho falso e frieza absoluta. Ela provoca, manipula, brinca com o psicológico dos invasores como se estivesse testando limites humanos. É ela quem mais parece se alimentar do medo, da culpa e do desespero alheio. Um a um, os jovens começam a quebrar. Roberto tenta negociar, implora, promete devolver tudo. Não adianta. Para o casal, o roubo foi apenas o gatilho. O julgamento já estava decidido no momento em que eles atravessaram a porta daquela casa. Stefano, completamente fora de si, tenta reagir com violência. É o erro final. A casa responde. Os mecanismos entram em ação. O filme deixa claro que não se trata de improviso. Tudo aquilo já estava preparado. Cada corredor, cada porta, cada ferramenta tem uma função específica. Nada é aleatório. Ariana é quem mais demora a aceitar o inevitável. Ela tenta entender, tenta racionalizar, tenta encontrar uma saída lógica.
Mas a lógica ali não funciona. Antônio e Giovanna não operam com moral comum. Eles operam com uma justiça própria, distorcida, construída ao longo de anos de traumas, perdas e talvez crimes jamais revelados por completo. Quando o ourives chega ao fim, o que fica não é alívio, não é satisfação, muito menos a sensação de justiça feita. O que fica é um incômodo silencioso, daqueles que continuam ecoando mesmo depois que a tela escurece. Ao longo da história, a gente começa achando que está diante de um clássico de assalto que dá errado. 3 jovens, um plano aparentemente simples, um alvo isolado. Tudo parece seguir um caminho já conhecido, mas o filme faz questão de usar essa expectativa contra o espectador. Ele constrói a narrativa justamente para mostrar o quanto a ideia de controle é uma ilusão frágil. O trio acredita que domina a situação porque tem armas, porque invadiu a casa, porque escolheu o momento certo, mas ignora completamente algo fundamental. Território é poder. Antônio e Giovanna não precisam correr, não precisam gritar, não precisam improvisar. Eles conhecem cada parede, cada mecanismo, cada silêncio daquela casa. O verdadeiro erro dos invasores não foi roubar, foi entrar achando que sabiam com quem estavam lidando. Eles são apresentados como algo muito mais perturbador do que simples vítimas que reagiram em legítima defesa. Existe ali uma moral distorcida, uma justiça própria, construída ao longo de anos de ressentimento, trauma e talvez violência acumulada. E isso torna tudo ainda mais desconfortável, porque o filme se recusa a oferecer um lado seguro para o espectador escolher. Ninguém ali é completamente inocente, e talvez essa seja a mensagem mais cruel de O Ourives. Quando todos cruzam certos limites, não existe final limpo, não existe aprendizado bonito, nem redenção emocionante. Existe apenas consequência. A casa, que começa como cenário, termina como símbolo. Ela representa esse espaço onde o tempo parece congelado, onde o passado não passa, e onde o ouro, frio, pesado, imutável, vale mais do que qualquer vida humana. As pessoas entram, sofrem, desaparecem, mas o ouro continua ali, intacto, esperando o próximo erro humano. Tudo começa quando um trio de jovens criminosos, Ariana, Stefano e Roberto, que estão desesperados por um grande golpe. Eles acreditam ter encontrado a chance da vida, assaltar a casa de um ourives aposentado no meio do campo e roubar todas as joias e metais preciosos que ele poderia esconder. Parece fácil, né? Só que nada nessa história é tão simples quanto parece. Ariana, Stefano e Roberto formam um trio bem desequilibrado. Cada um carrega um tipo diferente de tensão interna. Ariana é a mais prática, a que tenta manter a cabeça fria e enxerga o assalto como uma saída rápida. Stefano é impulsivo, inquieto, claramente dominado pela ansiedade e pela sensação de que o tempo está passando rápido demais. Já Roberto é o mais silencioso, observador, mas também o mais imprevisível. Aquele tipo de pessoa que você nunca sabe exatamente até onde pode ir. É sobre o desespero que empurra as pessoas para decisões ruins. Eles falam de dinheiro como se fosse a única coisa que importa, como se resolver isso fosse automaticamente resolver a vida inteira. E é justamente aí que o filme começa a plantar a semente da tragédia. O alvo escolhido parece perfeito, um ourives aposentado, vivendo isolado com a esposa em uma casa afastada, longe de vizinhos, longe de qualquer ajuda. Para o trio, isso soa como um convite. Um homem velho, rico, sozinho. O típico estereótipo de vítima fácil. Eles observam a rotina, anotam horários, estudam entradas e saídas e chegam até a descobrir detalhes do sistema de segurança. Tudo parece encaixar perfeitamente. O ourives, Antônio, mesmo sem aparecer muito no início, é citado de uma forma estranha. Não é só um velho rico, há sempre um tom meio desconfortável quando falam dele, como se houvesse algo que ninguém está dizendo em voz alta. Os 3 criminosos conversam como se já estivessem com o dinheiro na mão. Eles já fazem planos, já discutem como vão dividir tudo, já pensam no depois. E quanto mais eles falam, mais claro fica que o maior erro deles não é o roubo em si,
É a arrogância de achar que sabem exatamente com quem estão lidando. Quando finalmente chega a noite do assalto, o clima muda completamente. O filme desacelera ainda mais. Cada movimento é mostrado com cuidado. O carro parando, as máscaras, o silêncio da estrada, o som distante da natureza. Não há música exagerada, não há pressa. É tudo frio, calculado, pelo menos na cabeça deles. A invasão da casa acontece quase sem resistência. A porta é aberta, o alarme desativado e por alguns instantes tudo parece confirmar o que eles acreditavam. O plano deu certo. Eles se movem pela casa como predadores confiantes, cochichando, rindo nervosamente, já contando o dinheiro que ainda nem viram. Mas é exatamente nesse momento que o ourives começa a mostrar sua verdadeira cara. A casa não é acolhedora, ela é silenciosa demais. Os corredores parecem longos demais. As paredes guardam segredos. A câmera insiste em enquadramentos fechados, criando uma sensação estranha, quase sufocante. Não é uma casa comum, é um espaço que parece observar quem entra. E quando eles finalmente entram em contato com os moradores, Antônio e Giovanna, a sensação muda de vez. Não há pânico exagerado, não há gritos desesperados. O casal reage de forma estranhamente contida, quase fria. Principalmente Giovanna, que demonstra um comportamento que não bate com o de alguém completamente indefeso. Algo está errado, e não é pequeno. O trio ainda acredita que está no controle, mas o espectador já percebe que eles cometeram um erro grave. Escolheram a casa errada, as pessoas erradas e subestimaram completamente quem realmente manda naquele lugar. Logo após a invasão, o trio começa a circular pela casa com mais liberdade. Eles já renderam o casal, acreditam ter a situação dominada e partem para o que realmente importa: encontrar o esconderijo das joias, do ouro, de tudo aquilo que justifique o risco que estão correndo. O problema é que a casa parece resistir. Nada é simples. Gavetas vazias, cofres que não existem, portas que não levam a lugar nenhum. Quando finalmente descobrem o laboratório secreto do ourives, a tensão sobe de nível. É ali que o filme começa a mudar de tom. O espaço é apertado, fechado, cheio de ferramentas, metais, moldes e objetos que não parecem feitos apenas para trabalho artesanal. Tudo ali tem peso, textura, perigo. Cada instrumento parece carregar uma história que nunca foi contada. Antônio, o ourives, passa a falar mais, mas não fala como uma vítima. Ele provoca, observa, responde com frases calculadas. Em vez de implorar, ele analisa. Em vez de gritar, ele espera. Isso começa a incomodar, principalmente Stefano, que já estava emocionalmente instável desde o começo. E Giovanna é o verdadeiro ponto de desequilíbrio dessa parte. Enquanto Antônio é frio, ela é perturbadoramente calma. Seu olhar não transmite medo, mas curiosidade. Em certos momentos, parece até que ela está se divertindo com a situação. É esse comportamento que começa a corroer a confiança do trio por dentro. É nesse ponto que acontece o primeiro choque psicológico. As saídas da casa são bloqueadas. Portas que antes estavam livres, agora não abrem. Sistemas de segurança se ativam, grades descem. O trio percebe que, sem perceber, entrou em uma estrutura pensada para controlar, prender e isolar. O pânico começa a surgir, principalmente em Roberto, que percebe antes dos outros que algo está muito errado. Ele entende que aquela casa não foi feita só para guardar joias, foi feita para proteger segredos e talvez pessoas. Ariana tenta manter a racionalidade. Insiste que tudo ainda pode ser resolvido, que é só manter o plano e sair dali. Mas o plano já não existe mais. O que existe agora é sobrevivência emocional. Eles não estão apenas presos fisicamente, estão presos mentalmente, cercados por dois idosos que claramente sabem muito mais sobre aquela casa do que eles jamais poderiam imaginar. A dinâmica de poder começa a inverter de forma quase imperceptível. Antônio e Giovanna passam a dar ordens sutis, fazer sugestões, plantar dúvidas. Não precisam usar força, basta deixar que o medo faça o trabalho. Stefano perde o controle. Ele grita, ameaça, se torna agressivo.
Exatamente o que o casal parece esperar. Quanto mais ele explode, mais claro fica que ele é o elo fraco. E o filme deixa bem claro que quem perde o controle primeiro, perde tudo. O confinamento já está completo. O trio está separado em diferentes pontos da casa, o que aumenta ainda mais a sensação de isolamento. Eles já não conseguem se comunicar direito, e isso corrói o pouco de união que ainda existia entre eles. O medo agora é individual. Cada um começa a lidar com a situação do seu próprio jeito, e nenhum deles lida bem. Antônio assume o controle com uma tranquilidade assustadora. Ele fala pouco, mas quando fala, suas palavras são cirúrgicas. Ele não ameaça diretamente, ele explica. Explica como aquela casa foi construída, como os sistemas funcionam, como tudo ali foi pensado para proteção e punição. Aos poucos fica claro que aquele lugar já foi cenário de outras situações parecidas. O ouro, as joias e o dinheiro nunca foram o centro da questão. Giovanna, por outro lado, deixa de ser apenas inquietante e se revela abertamente cruel. Seu comportamento oscila entre carinho falso e frieza absoluta. Ela provoca, manipula, brinca com o psicológico dos invasores como se estivesse testando limites humanos. É ela quem mais parece se alimentar do medo, da culpa e do desespero alheio. Um a um, os jovens começam a quebrar. Roberto tenta negociar, implora, promete devolver tudo. Não adianta. Para o casal, o roubo foi apenas o gatilho. O julgamento já estava decidido no momento em que eles atravessaram a porta daquela casa. Stefano, completamente fora de si, tenta reagir com violência. É o erro final. A casa responde. Os mecanismos entram em ação. O filme deixa claro que não se trata de improviso. Tudo aquilo já estava preparado. Cada corredor, cada porta, cada ferramenta tem uma função específica. Nada é aleatório. Ariana é quem mais demora a aceitar o inevitável. Ela tenta entender, tenta racionalizar, tenta encontrar uma saída lógica. Mas a lógica ali não funciona. Antônio e Giovanna não operam com moral comum. Eles operam com uma justiça própria, distorcida, construída ao longo de anos de traumas, perdas e talvez crimes jamais revelados por completo. Quando o ourives chega ao fim, o que fica não é alívio, não é satisfação, muito menos a sensação de justiça feita. O que fica é um incômodo silencioso, daqueles que continuam ecoando mesmo depois que a tela escurece. Ao longo da história, a gente começa achando que está diante de um clássico de assalto que dá errado. 3 jovens, um plano aparentemente simples, um alvo isolado. Tudo parece seguir um caminho já conhecido, mas o filme faz questão de usar essa expectativa contra o espectador. Ele constrói a narrativa justamente para mostrar o quanto a ideia de controle é uma ilusão frágil. O trio acredita que domina a situação porque tem armas, porque invadiu a casa, porque escolheu o momento certo, mas ignora completamente algo fundamental. Território é poder. Antônio e Giovanna não precisam correr, não precisam gritar, não precisam improvisar. Eles conhecem cada parede, cada mecanismo, cada silêncio daquela casa. O verdadeiro erro dos invasores não foi roubar, foi entrar achando que sabiam com quem estavam lidando. Eles são apresentados como algo muito mais perturbador do que simples vítimas que reagiram em legítima defesa. Existe ali uma moral distorcida, uma justiça própria, construída ao longo de anos de ressentimento, trauma e talvez violência acumulada. E isso torna tudo ainda mais desconfortável, porque o filme se recusa a oferecer um lado seguro para o espectador escolher. Ninguém ali é completamente inocente, e talvez essa seja a mensagem mais cruel de O Ourives. Quando todos cruzam certos limites, não existe final limpo, não existe aprendizado bonito, nem redenção emocionante. Existe apenas consequência. A casa, que começa como cenário, termina como símbolo. Ela representa esse espaço onde o tempo parece congelado, onde o passado não passa, e onde o ouro, frio, pesado, imutável, vale mais do que qualquer vida humana. As pessoas entram, sofrem, desaparecem, mas o ouro continua ali, intacto, esperando o próximo erro humano. Tudo começa quando um trio de jovens criminosos
Ariana, Stefano e Roberto, que estão desesperados por um grande golpe. Eles acreditam ter encontrado a chance da vida: assaltar a casa de um ourives aposentado no meio do campo e roubar todas as joias e metais preciosos que ele poderia esconder. Parece fácil, né? Só que nada nessa história é tão simples quanto parece. Ariana, Stefano e Roberto formam um trio bem desequilibrado. Cada um carrega um tipo diferente de tensão interna. Ariana é a mais prática, a que tenta manter a cabeça fria e enxerga o assalto como uma saída rápida. Stefano é impulsivo, inquieto, claramente dominado pela ansiedade e pela sensação de que o tempo está passando rápido demais. Já Roberto é o mais silencioso, observador, mas também o mais imprevisível. Aquele tipo de pessoa que você nunca sabe exatamente até onde pode ir. É sobre o desespero que empurra as pessoas para decisões ruins. Eles falam de dinheiro como se fosse a única coisa que importa, como se resolver isso fosse automaticamente resolver a vida inteira. E é justamente aí que o filme começa a plantar a semente da tragédia. O alvo escolhido parece perfeito: um ourives aposentado, vivendo isolado com a esposa em uma casa afastada, longe de vizinhos, longe de qualquer ajuda. Para o trio, isso soa como um convite. Um homem velho, rico, sozinho, o típico estereótipo de vítima fácil. Eles observam a rotina, anotam horários, estudam entradas e saídas e chegam até a descobrir detalhes do sistema de segurança. Tudo parece encaixar perfeitamente. O ourives, Antônio, mesmo sem aparecer muito no início, é citado de uma forma estranha. Não é só um velho rico, há sempre um tom meio desconfortável quando falam dele, como se houvesse algo que ninguém está dizendo em voz alta. Os três criminosos conversam como se já estivessem com o dinheiro na mão. Eles já fazem planos, já discutem como vão dividir tudo, já pensam no depois. E quanto mais eles falam, mais claro fica que o maior erro deles não é o roubo em si, é a arrogância de achar que sabem exatamente com quem estão lidando. Quando finalmente chega a noite do assalto, o clima muda completamente. O filme desacelera ainda mais. Cada movimento é mostrado com cuidado: o carro parando, as máscaras, o silêncio da estrada, o som distante da natureza. Não há música exagerada, não há pressa. É tudo frio, calculado, pelo menos na cabeça deles. A invasão da casa acontece quase sem resistência. A porta é aberta, o alarme desativado e por alguns instantes tudo parece confirmar o que eles acreditavam: o plano deu certo. Eles se movem pela casa como predadores confiantes, cochichando, rindo nervosamente, já contando o dinheiro que ainda nem viram. Mas é exatamente nesse momento que o ourives começa a mostrar sua verdadeira cara. A casa não é acolhedora, ela é silenciosa demais. Os corredores parecem longos demais. As paredes guardam segredos. A câmera insiste em enquadramentos fechados, criando uma sensação estranha, quase sufocante. Não é uma casa comum, é um espaço que parece observar quem entra. E quando eles finalmente entram em contato com os moradores, Antônio e Giovanna, a sensação muda de vez. Não há pânico exagerado, não há gritos desesperados. O casal reage de forma estranhamente contida, quase fria. Principalmente Giovanna, que demonstra um comportamento que não bate com o de alguém completamente indefeso. Algo está errado, e não é pequeno. O trio ainda acredita que está no controle, mas o espectador já percebe que eles cometeram um erro grave. Escolheram a casa errada, as pessoas erradas e subestimaram completamente quem realmente manda naquele lugar. Logo após a invasão, o trio começa a circular pela casa com mais liberdade. Eles já renderam o casal, acreditam ter a situação dominada e partem para o que realmente importa: encontrar o esconderijo das joias, do ouro, de tudo aquilo que justifique o risco que estão correndo. O problema é que a casa parece resistir. Nada é simples: gavetas vazias, cofres que não existem, portas que não levam a lugar nenhum. Quando finalmente descobrem o laboratório secreto do ourives, a tensão sobe de nível. É ali que o filme começa a mudar de tom. O espaço é apertado, fechado,
cheio de ferramentas, metais, moldes e objetos que não parecem feitos apenas para trabalho artesanal. Tudo ali tem peso, textura, perigo. Cada instrumento parece carregar uma história que nunca foi contada. Antônio, o ourives, passa a falar mais, mas não fala como uma vítima. Ele provoca, observa, responde com frases calculadas. Em vez de implorar, ele analisa. Em vez de gritar, ele espera. Isso começa a incomodar, principalmente Stefano, que já estava emocionalmente instável desde o começo. E Giovanna é o verdadeiro ponto de desequilíbrio dessa parte. Enquanto Antônio é frio, ela é perturbadoramente calma. Seu olhar não transmite medo, mas curiosidade. Em certos momentos, parece até que ela está se divertindo com a situação. É esse comportamento que começa a corroer a confiança do trio por dentro. É nesse ponto que acontece o primeiro choque psicológico. As saídas da casa são bloqueadas. Portas que antes estavam livres, agora não abrem. Sistemas de segurança se ativam, grades descem. O trio percebe que, sem perceber, entrou em uma estrutura pensada para controlar, prender e isolar. O pânico começa a surgir, principalmente em Roberto, que percebe antes dos outros que algo está muito errado. Ele entende que aquela casa não foi feita só para guardar joias, foi feita para proteger segredos e talvez pessoas. Ariana tenta manter a racionalidade. Insiste que tudo ainda pode ser resolvido, que é só manter o plano e sair dali. Mas o plano já não existe mais. O que existe agora é sobrevivência emocional. Eles não estão apenas presos fisicamente, estão presos mentalmente, cercados por dois idosos que claramente sabem muito mais sobre aquela casa do que eles jamais poderiam imaginar. A dinâmica de poder começa a inverter de forma quase imperceptível. Antônio e Giovanna passam a dar ordens sutis, fazer sugestões, plantar dúvidas. Não precisam usar força, basta deixar que o medo faça o trabalho. Stefano perde o controle. Ele grita, ameaça, se torna agressivo, exatamente o que o casal parece esperar. Quanto mais ele explode, mais claro fica que ele é o elo fraco. E o filme deixa bem claro que quem perde o controle primeiro, perde tudo. O confinamento já está completo. O trio está separado em diferentes pontos da casa, o que aumenta ainda mais a sensação de isolamento. Eles já não conseguem se comunicar direito. E isso corrói o pouco de união que ainda existia entre eles. O medo agora é individual. Cada um começa a lidar com a situação do seu próprio jeito, e nenhum deles lida bem. Antônio assume o controle com uma tranquilidade assustadora. Ele fala pouco, mas quando fala, suas palavras são cirúrgicas. Ele não ameaça diretamente, ele explica. Explica como aquela casa foi construída, como os sistemas funcionam, como tudo ali foi pensado para proteção e punição. Aos poucos fica claro que aquele lugar já foi cenário de outras situações parecidas. O ouro, as joias e o dinheiro nunca foram o centro da questão. Giovanna, por outro lado, deixa de ser apenas inquietante e se revela abertamente cruel. Seu comportamento oscila entre carinho falso e frieza absoluta. Ela provoca, manipula, brinca com o psicológico dos invasores como se estivesse testando limites humanos. É ela quem mais parece se alimentar do medo, da culpa e do desespero alheio. Um a um, os jovens começam a quebrar. Roberto tenta negociar, implora, promete devolver tudo. Não adianta. Para o casal, o roubo foi apenas o gatilho. O julgamento já estava decidido no momento em que eles atravessaram a porta daquela casa. Stefano, completamente fora de si, tenta reagir com violência. É o erro final. A casa responde. Os mecanismos entram em ação. O filme deixa claro que não se trata de improviso. Tudo aquilo já estava preparado. Cada corredor, cada porta, cada ferramenta tem uma função específica. Nada é aleatório. Ariana é quem mais demora a aceitar o inevitável. Ela tenta entender, tenta racionalizar, tenta encontrar uma saída lógica. Mas a lógica ali não funciona. Antônio e Giovanna não operam com moral comum. Eles operam com uma justiça própria, distorcida, construída ao longo de anos de traumas, perdas e talvez crimes jamais revelados por completo.
Quando o ourives chega ao fim, o que fica não é alívio, não é satisfação, muito menos a sensação de justiça feita. O que fica é um incômodo silencioso, daqueles que continuam ecoando mesmo depois que a tela escurece. Ao longo da história, a gente começa achando que está diante de um clássico de assalto que dá errado. 3 jovens, um plano aparentemente simples, um alvo isolado. Tudo parece seguir um caminho já conhecido, mas o filme faz questão de usar essa expectativa contra o espectador. Ele constrói a narrativa justamente para mostrar o quanto a ideia de controle é uma ilusão frágil. O trio acredita que domina a situação porque tem armas, porque invadiu a casa, porque escolheu o momento certo, mas ignora completamente algo fundamental. Território é poder. Antônio e Giovanna não precisam correr, não precisam gritar, não precisam improvisar. Eles conhecem cada parede, cada mecanismo, cada silêncio daquela casa. O verdadeiro erro dos invasores não foi roubar, foi entrar achando que sabiam com quem estavam lidando. Eles são apresentados como algo muito mais perturbador do que simples vítimas que reagiram em legítima defesa. Existe ali uma moral distorcida, uma justiça própria, construída ao longo de anos de ressentimento, trauma e talvez violência acumulada. E isso torna tudo ainda mais desconfortável, porque o filme se recusa a oferecer um lado seguro para o espectador escolher. Ninguém ali é completamente inocente, e talvez essa seja a mensagem mais cruel de O Ourives. Quando todos cruzam certos limites, não existe final limpo. Não existe aprendizado bonito, nem redenção emocionante. Existe apenas consequência. A casa, que começa como cenário, termina como símbolo. Ela representa esse espaço onde o tempo parece congelado, onde o passado não passa, e onde o ouro, frio, pesado, imutável, vale mais do que qualquer vida humana. As pessoas entram, sofrem, desaparecem, mas o ouro continua ali, intacto, esperando o próximo erro humano. Tudo começa quando um trio de jovens criminosos, Ariana, Stefano e Roberto, que estão desesperados por um grande golpe. Eles acreditam ter encontrado a chance da vida, assaltar a casa de um ourives aposentado no meio do campo e roubar todas as joias e metais preciosos que ele poderia esconder. Parece fácil, né? Só que nada nessa história é tão simples quanto parece. Ariana, Stefano e Roberto formam um trio bem desequilibrado. Cada um carrega um tipo diferente de tensão interna. Ariana é a mais prática, a que tenta manter a cabeça fria e enxerga o assalto como uma saída rápida. Stefano é impulsivo, inquieto, claramente dominado pela ansiedade e pela sensação de que o tempo está passando rápido demais. Já Roberto é o mais silencioso, observador, mas também o mais imprevisível. Aquele tipo de pessoa que você nunca sabe exatamente até onde pode ir. É sobre o desespero que empurra as pessoas para decisões ruins. Eles falam de dinheiro como se fosse a única coisa que importa, como se resolver isso fosse automaticamente resolver a vida inteira. E é justamente aí que o filme começa a plantar a semente da tragédia. O alvo escolhido parece perfeito, um ourives aposentado, vivendo isolado com a esposa em uma casa afastada, longe de vizinhos, longe de qualquer ajuda. Para o trio, isso soa como um convite. Um homem velho, rico, sozinho, o típico estereótipo de vítima fácil. Eles observam a rotina, anotam horários, estudam entradas e saídas e chegam até a descobrir detalhes do sistema de segurança. Tudo parece encaixar perfeitamente. O ourives, Antônio, mesmo sem aparecer muito no início, é citado de uma forma estranha. Não é só um velho rico, há sempre um tom meio desconfortável quando falam dele, como se houvesse algo que ninguém está dizendo em voz alta. Os 3 criminosos conversam como se já estivessem com o dinheiro na mão. Eles já fazem planos, já discutem como vão dividir tudo, já pensam no depois. E quanto mais eles falam, mais claro fica que o maior erro deles não é o roubo em si, é a arrogância de achar que sabem exatamente com quem estão lidando. Quando finalmente chega a noite do assalto, o clima muda completamente. O filme desacelera ainda mais. Cada movimento é mostrado com cuidado.
O carro parando, as máscaras, o silêncio da estrada, o som distante da natureza. Não há música exagerada, não há pressa. É tudo frio, calculado, pelo menos na cabeça deles. A invasão da casa acontece quase sem resistência. A porta é aberta, o alarme desativado e por alguns instantes tudo parece confirmar o que eles acreditavam. O plano deu certo. Eles se movem pela casa como predadores confiantes, cochuchando, rindo nervosamente, já contando o dinheiro que ainda nem viram. Mas é exatamente nesse momento que o ourives começa a mostrar sua verdadeira cara. A casa não é acolhedora, ela é silenciosa demais. Os corredores parecem longos demais. As paredes guardam segredos. A câmera insiste em enquadramentos fechados, criando uma sensação estranha, quase sufocante. Não é uma casa comum, é um espaço que parece observar quem entra. E quando eles finalmente entram em contato com os moradores, Antônio e Giovanna, a sensação muda de vez. Não há pânico exagerado, não há gritos desesperados. O casal reage de forma estranhamente contida, quase fria. Principalmente Giovanna, que demonstra um comportamento que não bate com o de alguém completamente indefeso. Algo está errado, e não é pequeno. O trio ainda acredita que está no controle, mas o espectador já percebe que eles cometeram um erro grave. Escolheram a casa errada, as pessoas erradas e subestimaram completamente quem realmente manda naquele lugar. Logo após a invasão, o trio começa a circular pela casa com mais liberdade. Eles já renderam o casal, acreditam ter a situação dominada e partem para o que realmente importa: encontrar o esconderijo das joias, do ouro, de tudo aquilo que justifique o risco que estão correndo. O problema é que a casa parece resistir. Nada é simples. Gavetas vazias, cofres que não existem, portas que não levam a lugar nenhum. Quando finalmente descobrem o laboratório secreto do ourives, a tensão sobe de nível. É ali que o filme começa a mudar de tom. O espaço é apertado, fechado, cheio de ferramentas, metais, moldes e objetos que não parecem feitos apenas para trabalho artesanal. Tudo ali tem peso, textura, perigo. Cada instrumento parece carregar uma história que nunca foi contada. Antônio, o ourives, passa a falar mais, mas não fala como uma vítima. Ele provoca, observa, responde com frases calculadas. Em vez de implorar, ele analisa. Em vez de gritar, ele espera. Isso começa a incomodar, principalmente Stefano, que já estava emocionalmente instável desde o começo. E Giovanna é o verdadeiro ponto de desequilíbrio dessa parte. Enquanto Antônio é frio, ela é perturbadoramente calma. Seu olhar não transmite medo, mas curiosidade. Em certos momentos, parece até que ela está se divertindo com a situação. É esse comportamento que começa a corroer a confiança do trio por dentro. É nesse ponto que acontece o primeiro choque psicológico. As saídas da casa são bloqueadas. Portas que antes estavam livres, agora não abrem. Sistemas de segurança se ativam, grades descem. O trio percebe que, sem perceber, entrou em uma estrutura pensada para controlar, prender e isolar. O pânico começa a surgir, principalmente em Roberto, que percebe antes dos outros que algo está muito errado. Ele entende que aquela casa não foi feita só para guardar joias, foi feita para proteger segredos e talvez pessoas. Ariana tenta manter a racionalidade. Insiste que tudo ainda pode ser resolvido, que é só manter o plano e sair dali. Mas o plano já não existe mais. O que existe agora é sobrevivência emocional. Eles não estão apenas presos fisicamente, estão presos mentalmente, cercados por dois idosos que claramente sabem muito mais sobre aquela casa do que eles jamais poderiam imaginar. A dinâmica de poder começa a inverter de forma quase imperceptível. Antônio e Giovanna passam a dar ordens sutis, fazer sugestões, plantar dúvidas. Não precisam usar força, basta deixar que o medo faça o trabalho. Stefano perde o controle. Ele grita, ameaça, se torna agressivo, exatamente o que o casal parece esperar. Quanto mais ele explode, mais claro fica que ele é o elo fraco. E o filme deixa bem claro que quem perde o controle primeiro, perde tudo. O confinamento já está completo.
O trio está separado em diferentes pontos da casa, o que aumenta ainda mais a sensação de isolamento. Eles já não conseguem se comunicar direito, e isso corrói o pouco de união que ainda existia entre eles. O medo agora é individual. Cada um começa a lidar com a situação do seu próprio jeito, e nenhum deles lida bem. Antônio assume o controle com uma tranquilidade assustadora. Ele fala pouco, mas quando fala, suas palavras são cirúrgicas. Ele não ameaça diretamente, ele explica. Explica como aquela casa foi construída, como os sistemas funcionam, como tudo ali foi pensado para proteção e punição. Aos poucos fica claro que aquele lugar já foi cenário de outras situações parecidas. O ouro, as joias e o dinheiro nunca foram o centro da questão. Giovanna, por outro lado, deixa de ser apenas inquietante e se revela abertamente cruel. Seu comportamento oscila entre carinho falso e frieza absoluta. Ela provoca, manipula, brinca com o psicológico dos invasores como se estivesse testando limites humanos. É ela quem mais parece se alimentar do medo, da culpa e do desespero alheio. Um a um, os jovens começam a quebrar. Roberto tenta negociar, implora, promete devolver tudo. Não adianta. Para o casal, o roubo foi apenas o gatilho. O julgamento já estava decidido no momento em que eles atravessaram a porta daquela casa. Stefano, completamente fora de si, tenta reagir com violência. É o erro final. A casa responde. Os mecanismos entram em ação. O filme deixa claro que não se trata de improviso. Tudo aquilo já estava preparado. Cada corredor, cada porta, cada ferramenta tem uma função específica. Nada é aleatório. Ariana é quem mais demora a aceitar o inevitável. Ela tenta entender, tenta racionalizar, tenta encontrar uma saída lógica. Mas a lógica ali não funciona. Antônio e Giovanna não operam com moral comum. Eles operam com uma justiça própria, distorcida, construída ao longo de anos de traumas, perdas e talvez crimes jamais revelados por completo. Quando o ourives chega ao fim, o que fica não é alívio, não é satisfação, muito menos a sensação de justiça feita. O que fica é um incômodo silencioso, daqueles que continuam ecoando mesmo depois que a tela escurece. Ao longo da história, a gente começa achando que está diante de um clássico de assalto que dá errado. 3 jovens, um plano aparentemente simples, um alvo isolado. Tudo parece seguir um caminho já conhecido. Mas o filme faz questão de usar essa expectativa contra o espectador. Ele constrói a narrativa justamente para mostrar o quanto a ideia de controle é uma ilusão frágil. O trio acredita que domina a situação porque tem armas, porque invadiu a casa, porque escolheu o momento certo, mas ignora completamente algo fundamental. Território é poder. Antônio e Giovanna não precisam correr, não precisam gritar, não precisam improvisar. Eles conhecem cada parede, cada mecanismo, cada silêncio daquela casa. O verdadeiro erro dos invasores não foi roubar, foi entrar achando que sabiam com quem estavam lidando. Eles são apresentados como algo muito mais perturbador do que simples vítimas que reagiram em legítima defesa. Existe ali uma moral distorcida, uma justiça própria, construída ao longo de anos de ressentimento, trauma e talvez violência acumulada. E isso torna tudo ainda mais desconfortável, porque o filme se recusa a oferecer um lado seguro para o espectador escolher. Ninguém ali é completamente inocente, e talvez essa seja a mensagem mais cruel de O Ourives. Quando todos cruzam certos limites, não existe final limpo, não existe aprendizado bonito, nem redenção emocionante. Existe apenas consequência. A casa, que começa como cenário, termina como símbolo. Ela representa esse espaço onde o tempo parece congelado, onde o passado não passa, e onde o ouro, frio, pesado, imutável, vale mais do que qualquer vida humana. As pessoas entram, sofrem, desaparecem, mas o ouro continua ali, intacto, esperando o próximo erro humano. Tudo começa quando um trio de jovens criminosos, Ariana, Stefano e Roberto, que estão desesperados por um grande golpe. Eles acreditam ter encontrado a chance da vida, assaltar a casa de um ourives aposentado no meio do campo e roubar todas as joias e metais preciosos que ele poderia esconder.
Parece fácil, né? Só que nada nessa história é tão simples quanto parece. Ariana, Stefano e Roberto formam um trio bem desequilibrado. Cada um carrega um tipo diferente de tensão interna. Ariana é a mais prática, a que tenta manter a cabeça fria e enxerga o assalto como uma saída rápida. Stefano é impulsivo, inquieto, claramente dominado pela ansiedade e pela sensação de que o tempo está passando rápido demais. Já Roberto é o mais silencioso, observador, mas também o mais imprevisível. Aquele tipo de pessoa que você nunca sabe exatamente até onde pode ir. É sobre o desespero que empurra as pessoas para decisões ruins. Eles falam de dinheiro como se fosse a única coisa que importa, como se resolver isso fosse automaticamente resolver a vida inteira. E é justamente aí que o filme começa a plantar a semente da tragédia. O alvo escolhido parece perfeito, um ourives aposentado, vivendo isolado com a esposa em uma casa afastada, longe de vizinhos, longe de qualquer ajuda. Para o trio, isso soa como um convite. Um homem velho, rico, sozinho, o típico estereótipo de vítima fácil. Eles observam a rotina, anotam horários, estudam entradas e saídas e chegam até a descobrir detalhes do sistema de segurança. Tudo parece encaixar perfeitamente. O ourives, Antônio, mesmo sem aparecer muito no início, é citado de uma forma estranha. Não é só um velho rico, há sempre um tom meio desconfortável quando falam dele, como se houvesse algo que ninguém está dizendo em voz alta. Os três criminosos conversam como se já estivessem com o dinheiro na mão. Eles já fazem planos, já discutem como vão dividir tudo, já pensam no depois. E quanto mais eles falam, mais claro fica que o maior erro deles não é o roubo em si, é a arrogância de achar que sabem exatamente com quem estão lidando. Quando finalmente chega a noite do assalto, o clima muda completamente. O filme desacelera ainda mais. Cada movimento é mostrado com cuidado. O carro parando, as máscaras, o silêncio da estrada, o som distante da natureza. Não há música exagerada, não há pressa. É tudo frio, calculado, pelo menos na cabeça deles. A invasão da casa acontece quase sem resistência. A porta é aberta, o alarme desativado e por alguns instantes tudo parece confirmar o que eles acreditavam. O plano deu certo. Eles se movem pela casa como predadores confiantes, cochuchando, rindo nervosamente, já contando o dinheiro que ainda nem viram. Mas é exatamente nesse momento que o ourives começa a mostrar sua verdadeira cara. A casa não é acolhedora, ela é silenciosa demais. Os corredores parecem longos demais. As paredes guardam segredos. A câmera insiste em enquadramentos fechados, criando uma sensação estranha, quase sufocante. Não é uma casa comum, é um espaço que parece observar quem entra. E quando eles finalmente entram em contato com os moradores, Antônio e Giovanna, a sensação muda de vez. Não há pânico exagerado, não há gritos desesperados. O casal reage de forma estranhamente contida, quase fria. Principalmente Giovanna, que demonstra um comportamento que não bate com o de alguém completamente indefeso. Algo está errado, e não é pequeno. O trio ainda acredita que está no controle, mas o espectador já percebe que eles cometeram um erro grave. Escolheram a casa errada, as pessoas erradas e subestimaram completamente quem realmente manda naquele lugar. Logo após a invasão, o trio começa a circular pela casa com mais liberdade. Eles já renderam o casal, acreditam ter a situação dominada e partem para o que realmente importa: encontrar o esconderijo das joias, do ouro, de tudo aquilo que justifique o risco que estão correndo. O problema é que a casa parece resistir. Nada é simples. Gavetas vazias, cofres que não existem, portas que não levam a lugar nenhum. Quando finalmente descobrem o laboratório secreto do ourives, a tensão sobe de nível. É ali que o filme começa a mudar de tom. O espaço é apertado, fechado, cheio de ferramentas, metais, moldes e objetos que não parecem feitos apenas para trabalho artesanal. Tudo ali tem peso, textura, perigo. Cada instrumento parece carregar uma história que nunca foi contada. Antônio, o ourives, passa a falar mais, mas não fala como uma vítima. Ele provoca,
observa, responde com frases calculadas. Em vez de implorar, ele analisa. Em vez de gritar, ele espera. Isso começa a incomodar, principalmente Stefano, que já estava emocionalmente instável desde o começo. E Giovanna é o verdadeiro ponto de desequilíbrio dessa parte. Enquanto Antônio é frio, ela é perturbadoramente calma. Seu olhar não transmite medo, mas curiosidade. Em certos momentos, parece até que ela está se divertindo com a situação. É esse comportamento que começa a corroer a confiança do trio por dentro. É nesse ponto que acontece o primeiro choque psicológico. As saídas da casa são bloqueadas. Portas que antes estavam livres, agora não abrem. Sistemas de segurança se ativam, grades descem. O trio percebe que, sem perceber, entrou em uma estrutura pensada para controlar, prender e isolar. O pânico começa a surgir, principalmente em Roberto, que percebe antes dos outros que algo está muito errado. Ele entende que aquela casa não foi feita só para guardar joias, foi feita para proteger segredos e talvez pessoas. Ariana tenta manter a racionalidade. Insiste que tudo ainda pode ser resolvido, que é só manter o plano e sair dali. Mas o plano já não existe mais. O que existe agora é sobrevivência emocional. Eles não estão apenas presos fisicamente, estão presos mentalmente, cercados por dois idosos que claramente sabem muito mais sobre aquela casa do que eles jamais poderiam imaginar. A dinâmica de poder começa a inverter de forma quase imperceptível. Antônio e Giovanna passam a dar ordens sutis, fazer sugestões, plantar dúvidas. Não precisam usar força, basta deixar que o medo faça o trabalho. Stefano perde o controle. Ele grita, ameaça, se torna agressivo, exatamente o que o casal parece esperar. Quanto mais ele explode, mais claro fica que ele é o elo fraco. E o filme deixa bem claro que quem perde o controle primeiro, perde tudo. O confinamento já está completo. O trio está separado em diferentes pontos da casa, o que aumenta ainda mais a sensação de isolamento. Eles já não conseguem se comunicar direito, e isso corrói o pouco de união que ainda existia entre eles. O medo agora é individual. Cada um começa a lidar com a situação do seu próprio jeito, e nenhum deles lida bem. Antônio assume o controle com uma tranquilidade assustadora. Ele fala pouco, mas quando fala, suas palavras são cirúrgicas. Ele não ameaça diretamente, ele explica. Explica como aquela casa foi construída, como os sistemas funcionam, como tudo ali foi pensado para proteção e punição. Aos poucos fica claro que aquele lugar já foi cenário de outras situações parecidas. O ouro, as joias e o dinheiro nunca foram o centro da questão. Giovanna, por outro lado, deixa de ser apenas inquietante e se revela abertamente cruel. Seu comportamento oscila entre carinho falso e frieza absoluta. Ela provoca, manipula, brinca com o psicológico dos invasores como se estivesse testando limites humanos. É ela quem mais parece se alimentar do medo, da culpa e do desespero alheio. Um a um, os jovens começam a quebrar. Roberto tenta negociar, implora, promete devolver tudo. Não adianta. Para o casal, o roubo foi apenas o gatilho. O julgamento já estava decidido no momento em que eles atravessaram a porta daquela casa. Stefano, completamente fora de si, tenta reagir com violência. É o erro final. A casa responde. Os mecanismos entram em ação. O filme deixa claro que não se trata de improviso. Tudo aquilo já estava preparado. Cada corredor, cada porta, cada ferramenta tem uma função específica. Nada é aleatório. Ariana é quem mais demora a aceitar o inevitável. Ela tenta entender, tenta racionalizar, tenta encontrar uma saída lógica. Mas a lógica ali não funciona. Antônio e Giovanna não operam com moral comum. Eles operam com uma justiça própria, distorcida, construída ao longo de anos de traumas, perdas e talvez crimes jamais revelados por completo. Quando o ourives chega ao fim, o que fica não é alívio, não é satisfação, muito menos a sensação de justiça feita. O que fica é um incômodo silencioso, daqueles que continuam ecoando mesmo depois que a tela escurece. Ao longo da história, a gente começa achando que está diante de um clássico de assalto que dá errado. 3 jovens, um plano aparentemente simples,
um alvo isolado. Tudo parece seguir um caminho já conhecido, mas o filme faz questão de usar essa expectativa contra o espectador. Ele constrói a narrativa justamente para mostrar o quanto a ideia de controle é uma ilusão frágil. O trio acredita que domina a situação porque tem armas, porque invadiu a casa, porque escolheu o momento certo, mas ignora completamente algo fundamental: território é poder. Antônio e Giovanna não precisam correr, não precisam gritar, não precisam improvisar. Eles conhecem cada parede, cada mecanismo, cada silêncio daquela casa. O verdadeiro erro dos invasores não foi roubar, foi entrar achando que sabiam com quem estavam lidando. Eles são apresentados como algo muito mais perturbador do que simples vítimas que reagiram em legítima defesa. Existe ali uma moral distorcida, uma justiça própria, construída ao longo de anos de ressentimento, trauma e talvez violência acumulada. E isso torna tudo ainda mais desconfortável, porque o filme se recusa a oferecer um lado seguro para o espectador escolher. Ninguém ali é completamente inocente, e talvez essa seja a mensagem mais cruel de O Ourives. Quando todos cruzam certos limites, não existe final limpo. Não existe aprendizado bonito, nem redenção emocionante. Existe apenas consequência. A casa, que começa como cenário, termina como símbolo. Ela representa esse espaço onde o tempo parece congelado, onde o passado não passa, e onde o ouro, frio, pesado, imutável, vale mais do que qualquer vida humana. As pessoas entram, sofrem, desaparecem, mas o ouro continua ali, intacto, esperando o próximo erro humano. Tudo começa quando um trio de jovens criminosos, Ariana, Stefano e Roberto, que estão desesperados por um grande golpe. Eles acreditam ter encontrado a chance da vida: assaltar a casa de um ourives aposentado no meio do campo e roubar todas as joias e metais preciosos que ele poderia esconder. Parece fácil, né? Só que nada nessa história é tão simples quanto parece. Ariana, Stefano e Roberto formam um trio bem desequilibrado. Cada um carrega um tipo diferente de tensão interna. Ariana é a mais prática, a que tenta manter a cabeça fria e enxerga o assalto como uma saída rápida. Stefano é impulsivo, inquieto, claramente dominado pela ansiedade e pela sensação de que o tempo está passando rápido demais. Já Roberto é o mais silencioso, observador, mas também o mais imprevisível. Aquele tipo de pessoa que você nunca sabe exatamente até onde pode ir. É sobre o desespero que empurra as pessoas para decisões ruins. Eles falam de dinheiro como se fosse a única coisa que importa, como se resolver isso fosse automaticamente resolver a vida inteira. E é justamente aí que o filme começa a plantar a semente da tragédia. O alvo escolhido parece perfeito: um ourives aposentado, vivendo isolado com a esposa em uma casa afastada, longe de vizinhos, longe de qualquer ajuda. Para o trio, isso soa como um convite. Um homem velho, rico, sozinho. O típico estereótipo de vítima fácil. Eles observam a rotina, anotam horários, estudam entradas e saídas e chegam até a descobrir detalhes do sistema de segurança. Tudo parece encaixar perfeitamente. O ourives, Antônio, mesmo sem aparecer muito no início, é citado de uma forma estranha. Não é só um velho rico. Há sempre um tom meio desconfortável quando falam dele, como se houvesse algo que ninguém está dizendo em voz alta. Os três criminosos conversam como se já estivessem com o dinheiro na mão. Eles já fazem planos, já discutem como vão dividir tudo, já pensam no depois. E quanto mais eles falam, mais claro fica que o maior erro deles não é o roubo em si, é a arrogância de achar que sabem exatamente com quem estão lidando. Quando finalmente chega a noite do assalto, o clima muda completamente. O filme desacelera ainda mais. Cada movimento é mostrado com cuidado. O carro parando, as máscaras, o silêncio da estrada, o som distante da natureza. Não há música exagerada, não há pressa. É tudo frio, calculado, pelo menos na cabeça deles. A invasão da casa acontece quase sem resistência. A porta é aberta, o alarme desativado e por alguns instantes tudo parece confirmar o que eles acreditavam. O plano deu certo.
Eles se movem pela casa como predadores confiantes, cochichando, rindo nervosamente, já contando o dinheiro que ainda nem viram. Mas é exatamente nesse momento que o ourives começa a mostrar sua verdadeira cara. A casa não é acolhedora, ela é silenciosa demais. Os corredores parecem longos demais. As paredes guardam segredos. A câmera insiste em enquadramentos fechados, criando uma sensação estranha, quase sufocante. Não é uma casa comum, é um espaço que parece observar quem entra. E quando eles finalmente entram em contato com os moradores, Antônio e Giovanna, a sensação muda de vez. Não há pânico exagerado, não há gritos desesperados. O casal reage de forma estranhamente contida, quase fria. Principalmente Giovanna, que demonstra um comportamento que não bate com o de alguém completamente indefeso. Algo está errado, e não é pequeno. O trio ainda acredita que está no controle, mas o espectador já percebe que eles cometeram um erro grave. Escolheram a casa errada, as pessoas erradas e subestimaram completamente quem realmente manda naquele lugar. Logo após a invasão, o trio começa a circular pela casa com mais liberdade. Eles já renderam o casal, acreditam ter a situação dominada e partem para o que realmente importa: encontrar o esconderijo das joias, do ouro, de tudo aquilo que justifique o risco que estão correndo. O problema é que a casa parece resistir. Nada é simples. Gavetas vazias, cofres que não existem, portas que não levam a lugar nenhum. Quando finalmente descobrem o laboratório secreto do ourives, a tensão sobe de nível. É ali que o filme começa a mudar de tom. O espaço é apertado, fechado, cheio de ferramentas, metais, moldes e objetos que não parecem feitos apenas para trabalho artesanal. Tudo ali tem peso, textura, perigo. Cada instrumento parece carregar uma história que nunca foi contada. Antônio, o ourives, passa a falar mais, mas não fala como uma vítima. Ele provoca, observa, responde com frases calculadas. Em vez de implorar, ele analisa. Em vez de gritar, ele espera. Isso começa a incomodar, principalmente Stefano, que já estava emocionalmente instável desde o começo. E Giovanna é o verdadeiro ponto de desequilíbrio dessa parte. Enquanto Antônio é frio, ela é perturbadoramente calma. Seu olhar não transmite medo, mas curiosidade. Em certos momentos, parece até que ela está se divertindo com a situação. É esse comportamento que começa a corroer a confiança do trio por dentro. É nesse ponto que acontece o primeiro choque psicológico. As saídas da casa são bloqueadas. Portas que antes estavam livres, agora não abrem. Sistemas de segurança se ativam, grades descem. O trio percebe que, sem perceber, entrou em uma estrutura pensada para controlar, prender e isolar. O pânico começa a surgir, principalmente em Roberto, que percebe antes dos outros que algo está muito errado. Ele entende que aquela casa não foi feita só para guardar joias, foi feita para proteger segredos e talvez pessoas. Ariana tenta manter a racionalidade. Insiste que tudo ainda pode ser resolvido, que é só manter o plano e sair dali. Mas o plano já não existe mais. O que existe agora é sobrevivência emocional. Eles não estão apenas presos fisicamente, estão presos mentalmente, cercados por dois idosos que claramente sabem muito mais sobre aquela casa do que eles jamais poderiam imaginar. A dinâmica de poder começa a inverter de forma quase imperceptível. Antônio e Giovanna passam a dar ordens sutis, fazer sugestões, plantar dúvidas. Não precisam usar força, basta deixar que o medo faça o trabalho. Stefano perde o controle. Ele grita, ameaça, se torna agressivo, exatamente o que o casal parece esperar. Quanto mais ele explode, mais claro fica que ele é o elo fraco. E o filme deixa bem claro que quem perde o controle primeiro, perde tudo. O confinamento já está completo. O trio está separado em diferentes pontos da casa, o que aumenta ainda mais a sensação de isolamento. Eles já não conseguem se comunicar direito. E isso corrói o pouco de união que ainda existia entre eles. O medo agora é individual. Cada um começa a lidar com a situação do seu próprio jeito, e nenhum deles lida bem. Antônio assume o controle com uma tranquilidade assustadora. Ele fala pouco,
Mas quando fala, suas palavras são cirúrgicas. Ele não ameaça diretamente, ele explica. Explica como aquela casa foi construída, como os sistemas funcionam, como tudo ali foi pensado para proteção e punição. Aos poucos fica claro que aquele lugar já foi cenário de outras situações parecidas. O ouro, as joias e o dinheiro nunca foram o centro da questão. Giovanna, por outro lado, deixa de ser apenas inquietante e se revela abertamente cruel. Seu comportamento oscila entre carinho falso e frieza absoluta. Ela provoca, manipula, brinca com o psicológico dos invasores como se estivesse testando limites humanos. É ela quem mais parece se alimentar do medo, da culpa e do desespero alheio. Um a um, os jovens começam a quebrar. Roberto tenta negociar, implora, promete devolver tudo. Não adianta. Para o casal, o roubo foi apenas o gatilho. O julgamento já estava decidido no momento em que eles atravessaram a porta daquela casa. Stefano, completamente fora de si, tenta reagir com violência. É o erro final. A casa responde. Os mecanismos entram em ação. O filme deixa claro que não se trata de improviso. Tudo aquilo já estava preparado. Cada corredor, cada porta, cada ferramenta tem uma função específica. Nada é aleatório. Ariana é quem mais demora a aceitar o inevitável. Ela tenta entender, tenta racionalizar, tenta encontrar uma saída lógica. Mas a lógica ali não funciona. Antônio e Giovanna não operam com moral comum. Eles operam com uma justiça própria, distorcida, construída ao longo de anos de traumas, perdas e talvez crimes jamais revelados por completo. Quando o ourives chega ao fim, o que fica não é alívio, não é satisfação, muito menos a sensação de justiça feita. O que fica é um incômodo silencioso, daqueles que continuam ecoando mesmo depois que a tela escurece. Ao longo da história, a gente começa achando que está diante de um clássico de assalto que dá errado. 3 jovens, um plano aparentemente simples, um alvo isolado. Tudo parece seguir um caminho já conhecido, mas o filme faz questão de usar essa expectativa contra o espectador. Ele constrói a narrativa justamente para mostrar o quanto a ideia de controle é uma ilusão frágil. O trio acredita que domina a situação porque tem armas, porque invadiu a casa, porque escolheu o momento certo, mas ignora completamente algo fundamental. Território é poder. Antônio e Giovanna não precisam correr, não precisam gritar, não precisam improvisar. Eles conhecem cada parede, cada mecanismo, cada silêncio daquela casa. O verdadeiro erro dos invasores não foi roubar, foi entrar achando que sabiam com quem estavam lidando. Eles são apresentados como algo muito mais perturbador do que simples vítimas que reagiram em legítima defesa. Existe ali uma moral distorcida, uma justiça própria, construída ao longo de anos de ressentimento, trauma e talvez violência acumulada. E isso torna tudo ainda mais desconfortável, porque o filme se recusa a oferecer um lado seguro para o espectador escolher. Ninguém ali é completamente inocente, e talvez essa seja a mensagem mais cruel de O Ourives. Quando todos cruzam certos limites, não existe final limpo. Não existe aprendizado bonito, nem redenção emocionante. Existe apenas consequência. A casa, que começa como cenário, termina como símbolo. Ela representa esse espaço onde o tempo parece congelado, onde o passado não passa, e onde o ouro, frio, pesado, imutável, vale mais do que qualquer vida humana. As pessoas entram, sofrem, desaparecem, mas o ouro continua ali, intacto, esperando o próximo erro humano. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.